Glória a Jesus. Boa noite, paz do Senhor, aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Que bênção, aleluia. Hoje a gente tem ceia, tentar ser rápido, uma dificuldade, um pastor pentecostal pregar rápido, né? Mas eu vou ser o mais rápido possível para a gente terminar, que nós começamos essa mensagem acerca de Isaías capítulo 6. É um texto que o Senhor tem nos colocado há um tempo no coração, a gente esteve ministrando na nossa igreja e tem sido uma bênção. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, para a gente não perder tempo. Isaías capítulo 6, profeta messiânico. Aleluia. Glória a Jesus. Quando vocês encontraram, diga amém. Aí, povo firme. Isaías capítulo 6, o versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Vamos ler todo o texto para a gente lembrar um pouquinho. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus, essa é a tua palavra, nós já oramos, eu quero orar outra vez. Quero orar para que a tua presença realmente seja perfeita e manifesta. Nós não queremos só a tua presença, mas nós queremos a manifestação da sua presença aqui, Senhor. Onde o teu Espírito está, a liberdade. Onde o teu Espírito está, a cura, a renovo, a restauração e a abertura dos olhos espirituais. Eu oro para que nossos olhos sejam abertos aqui nessa noite, que tenhamos revelação da tua palavra acerca de nós, acerca da incumbência que tu nos destes nessa terra, Pai. Tu nos trouxeste a esse lugar com um propósito, Senhor, e que nós tenhamos a viva esperança de não olharmos para trás, mas seguirmos firmes no propósito de Deus para nós, nessa nação, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus se levante o teu povo aqui nessa noite, sejamos despertados através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vou tentar rapidamente lembrar vocês dessa série. Nós estamos falando sobre Isaías capítulo 6, uma série de 3 mensagens. Em janeiro, quando eu estive aqui, eu ministrei sobre a primeira. Na verdade, Isaías capítulo 6, aqui está Isaías, que foi levado pelo Senhor a realmente a um lugar chamado, eu posso dizer assim, a sala do trono. Você leu comigo? Ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele viu anjos cantando, ele viu um ambiente, como eu posso dizer, não só da presença, mas da manifestação da presença de Deus. O limiar do templo se moveu, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse ambiente da sala do trono, então temos a adoração, isso é muito importante. Mas no ambiente da sala do trono também tem perdão, foi o que nós ministramos aqui na última vez, a graça de Deus. 600 anos, 700 anos antes de Cristo, alguém chega para ele, o anjo do Senhor chega para ele, toca nos seus lábios e diz que está perdoado o teu pecado e tirada a sua iniquidade. Presta atenção, 600, 700 anos mínimo aí
da cruz de Cristo. Ele teve o privilégio de ter o próprio Jesus pregando o evangelho para ele. Ele teve o privilégio da graça do Senhor ser revelada para ele, ainda no Antigo Testamento. O que Jesus queria fazer? Perdoar o homem pela graça, pelo arrependimento. Você vê que ele se arrepende, ele diz assim: cara, eu sou um homem de lábios impuros e habito num mundo, num povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Ele se arrependeu, e quando você se arrepende, a graça do Senhor te cobre. A graça do Senhor sempre ela é maior do que o seu pecado. Se você se arrepender, é o que diz o texto, sempre tem graça do Senhor para nós. Então na sala do trono tem adoração, na sala do trono tem perdão, mas na sala do trono, no mesmo texto que nós lemos, tem a grande comissão, amém? O versículo 8, volta comigo no versículo 8. O versículo 8, depois de todo aquele ambiente maravilhoso que os pentecostal gostam, aleluia, o movimento do Espírito Santo de Deus naquele lugar, o versículo 8, agora ele ouve o próprio Senhor, presta atenção que é o próprio Cristo falando com ele. Depois disto, ouvi a voz de quem? Do Senhor, letra maiúscula, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Então na sala do trono, no ambiente em que o Senhor se move, tem cura, tem libertação, mas também tem grande comissão, tem envio. O Senhor te trouxe para essa nação com um grande propósito, amém? E o seu propósito não é só ganhar dinheiro. Seu propósito é propagar o reino de Deus, é pregar o evangelho, amém? Uma coisa que você precisa entender, que a grande comissão é para todos e para agora. A grande comissão é para todos e para já. Jesus sempre deixou muito claro qual a intenção dele em nos chamar para o reino. Mateus capítulo 4, Jesus disse para os discípulos: venha após mim, eu vos fareis pescadores de homens. Jesus sempre teve a firme intenção de trazer-nos para perto, para nos enviar. A natureza da igreja, irmãos, é sempre apostólica. Apóstolo no sentido de envio. A natureza da igreja é sempre, a eclesia quer dizer chamados para fora. Você foi trazido para este lugar para propagar e pregar e evangelizar. Você precisa entender uma coisa: a vida com Cristo não é resolver os seus problemas e servir a Deus. A vida com Cristo é servir a Deus enquanto resolve os seus problemas. Amém. Não espere estar pronto para começar a servir a Deus. Outro texto, Marcos capítulo 3, diz que Jesus chega para os discípulos, chama eles para estar com ele e para os enviar a pregar. Jesus nunca mentiu, que ao te chamar, foi para te enviar. Se você está pensando que você vai ser um membro do banco é é madeira, é prego e é cola. Mas aqui nós somos membros do corpo de Cristo e a igreja precisa entender. Presta atenção, não estou falando de títulos, não estou falando de apostolado, não estou falando de cargo ministerial. Estou falando de uma igreja que entende que é membro do corpo de Cristo. Você era para estar em movimento. Amém? Na sala do trono tem grande comissão. Outro texto é Lucas capítulo 6, quando Jesus passa a noite em oração. Passa a noite em oração, chama os seus discípulos. Jesus tinha níveis de relacionamento, multidão. A grande multidão seguia Jesus. Mas de repente ele passa a noite em oração. E diz que dentre os discípulos ele escolhe 12 e chama de quê? Apóstolos. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca deixou de dar a intenção de que estava chamando uma igreja para ser enviada. Jesus faz tudo ao mesmo tempo. Ao tempo que ele trata você. Jesus nunca separou o caráter de carisma. Jesus nunca separou o discipulado de apostolado. Jesus, sabe como os pais, a gente não faz tudo junto? A gente não trata, às vezes, a gente na mesa fala ajusta alguma coisa na vida do filho e fala como que você vai enviar ele para a faculdade, sim ou não? Assim é pai e filha, por isso que Jesus chamou para estar junto, porque no momento que Jesus estava junto com ele, que ele trazia para perto, ao mesmo tempo eles estavam sendo transformados para serem pescadores de homens. Então a grande comissão, meus amigos, não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para os líderes, é para a igreja, é para os membros do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então na sala do trono tem adoração, tem perdão, tem graça, mas tem grande comissão. Ele nos chama nessa noite para assumirmos nosso papel diante dele. Amém? Então na sala do trono eu vi o próprio Cristo dando com um despertamento. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Duas coisas eu queria deixar para você, dois requisitos para a gente assumir e atender ao chamado de Cristo. Os dois requisitos estão no próprio versículo. O versículo diz assim, versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro requisito para você atender o chamado de Cristo, a grande comissão, é ouvir. O versículo é claro: depois disto ouvi a voz do Senhor. Parece algo muito simples, mas é um desafio para a nossa geração. Porque a questão não é ouvir Jesus, a questão é ouvir somente Jesus. Nós vivemos a era da tecnologia, a era da informação. Nós somos bombardeados dia e noite por muitas vozes. Todos os dias você é bombardeado por muitas opiniões. Você tem 10, 15 opiniões para o mesmo assunto. Então a questão aqui não é o que você ouve, é a quem você ouve. Vocês estão me entendendo? Então são muitas vozes, são muitas direções, são muitas coisas, mas o Senhor está esperando que você entenda que você precisa ouvir somente a Ele. Eu não sei qual foi a situação, não sei qual foi o baque, eu não sei qual foi a decepção, eu não sei a quem você tem escutado, mas nessa noite o Senhor te traz para perto e fala: ouça a mim, somente a mim. Muitas vozes, muita gente dando pitaco, é muita informação. E qual o problema? Olha só, o lugar favorece a quem eu ouço. Ele estava no lugar certo, ouvindo a pessoa certa, na hora certa. Ele estava no lugar certo, na sala do trono. Como é que a gente vai fazer para voltar a ouvir somente Jesus? Você vai precisar voltar para o lugar de oração. Você vai precisar voltar para o lugar secreto de oração. O que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6? Ora ao teu Pai que está aonde? Meu Deus! Onde que Deus está? O próprio Jesus está falando onde Deus está. E você está procurando no Instagram, você está procurando no teu pastor, você está procurando no teu cantor, você está procurando aonde? O único lugar de garantia que você vai ter Jesus falando diretamente a você é no seu quarto, onde está só você e Ele. Que garante que você está escutando uma pregação, um professor, seja lá quem for, ele está falando. Ele fez um material para milhares de pessoas, mas é um lugar que Jesus olha para você e você olha para Ele e Ele fala, é no lugar de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está no secreto. E aquele que te vê em secreto te recompensará em público. Então qual a nossa dificuldade de ouvir somente Jesus? Você tem negociado o seu ouvido. Tem negociado as vozes, muitas opiniões. Você tem dado ouvido a pessoas que não tem nada a ver com a palavra. Você tem dado ouvido a pessoas que não tem nada a ver com a Bíblia. E assim a gente vai caminhando perdido. Então a questão aqui não é o que você ouve, é a quem você ouve. E qual o problema da nossa geração? Eu falo minha, porque eu estou inserido nela. Nós somos totalmente tecnológicos. Então nós temos um acúmulo de informação exagerada, sim ou não? É surreal. É surreal. Muita informação. E qual o grande problema da nossa geração? Qual o problema do seu filho, que talvez está ali na classinha, que você vai ter que lidar com ele próximos anos? Qual o nosso grande problema? Que nós temos muita informação na palma da nossa mão. E o problema é que há muita informação, ela traz um grande problema para a igreja: a dúvida. Infelizmente, nós somos uma geração que duvida de tudo e de todos. Sim ou não? Qual a nossa dificuldade de colocar a palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos? Porque ele está rodeado de muitas vozes. Muita informação. E o problema da muita informação, ela gera dúvida. Olhe bem para mim, o grande inimigo da fé
não é a incredulidade. O grande inimigo da fé é a dúvida. Por isso Paulo escreveu em Romanos 14, o que não provém de fé é pecado. Por isso Tiago escreveu em Tiago capítulo 4, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta, é elevada, é inconstante. Ele não é firme, porque negociou os seus ouvidos espirituais. Isso atrapalha a caminhada. Então, para a gente poder atender o grande chamado e a grande comissão, nós vamos precisar voltar a orar, voltar a ouvir somente Jesus. É inegociável ouvir Jesus, irmãos. É inegociável. Se você quer ter uma vida vitoriosa com Jesus, você vai precisar ouvir somente Jesus. Você não vai poder viver da pregação de domingo à noite. Você não vai poder viver de um curso, talvez que você faça. Você vai precisar entrar no seu quarto, orar, trancar a sua porta, orar ao Senhor que te vê no secreto, que está no secreto, para Ele poder te direcionar. Sinceramente, esse é o nosso problema. A dificuldade da nossa geração. A gente precisa voltar a ouvir somente Jesus. Por que a gente tem duvidado? Por que talvez você está neste lugar com dúvidas daquilo que Deus falou para você? É incrível, porque você vai para a internet para aprender e para a igreja para murmurar. Vocês são meus amigos ainda? Hoje a internet ensina a igreja e o pastor está com a Bíblia na mão que nem um... Nada contra, viu? Eu trabalho na internet, é tudo maravilhoso, irmãos. Use, porque é uma ferramenta poderosíssima. Por favor, não me entenda mal, amém? É poderosa, eu trabalho com isso, eu uso isso, não temos como fugir. Mas até o momento que ela chocar com o que você crê, até o momento que ela chocar com a palavra recebida, com a palavra profética, não negocie. A palavra do Senhor segue sendo veraz, segue sendo poderosa e segue sendo verdade. Então nosso desafio aqui nessa noite, para atendermos a grande comissão, por que talvez você não tomou posse daquilo que Deus te disse ainda? Por que ainda o ministério não aconteceu? Por que ainda as promessas não aconteceram? Porque você ainda está duvidando diante de algumas palavras que você recebeu. Isso tem trazido muita dúvida ao teu coração. Nessa noite eu oro para que toda dúvida vá embora. Começa a ser gerada uma certeza. Olha bem para mim, irmãos. O grande inimigo da fé não é a incredulidade, é a dúvida. A hora que Satanás plantar uma dúvida no teu coração, ele começou a vencer. A fé, ela tem um caminho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ela começa com uma certeza, mas ela vai gerando fé. Eu não desanimo, eu continuo orando, eu continuo crendo, eu continuo lendo a palavra. E de repente é segunda, de repente é terça, de repente é quarta. Eu continuo tendo uma certeza e de repente chegou quinta, sexta. Mesmo diante de afrontas e dificuldades, essa fé cresceu de uma certeza, se tornou uma convicção. É uma convicção que me faz ser mártir pela causa de Cristo. Sabe a fé que alguns irmãos perderam a sua vida lá em Roma, lá diante de leões. Sabe essa fé que falta em nossos corações em 2023? Está lá no quarto de oração. A fé que deixou de ser uma certeza e se tornou uma convicção em Cristo Jesus. A fé que Paulo colocou em Romanos 8. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem o presente, nem o porvir, nada, nem criatura no céu ou na terra poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fé que Jó escreveu, eu estou certo e convicto que o meu Senhor, o meu Redentor se levantará ao meu favor. A fé que saiu de uma certeza e se tornou uma convicção. Ela tem um caminho. E nessa noite você vai precisar voltar, reanimar o seu coração. Não vai parar, você não vai retroceder até que Cristo faça, até que Cristo responda, até que Cristo ele entre com providência. Mas você não vai parar em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus profetizar vitória sobre vocês. Deixa o pastor bater em vocês, né? Eu profetizo a vitória do Senhor sobre vocês. Diga para o seu irmão aí, você vai ter essa vitória em nome de Jesus. Não para, não desanima. Volta a ouvir só Jesus. Por que você está ouvindo esse monte de gente? Com todo o carinho e respeito. Então, o primeiro requisito é ouvir Jesus.
É ouvir somente Jesus. É o que nós vemos no texto assim. Eu sei que é simples, mas é muito simples. O evangelho é muito simples. Nossa dificuldade em ouvir Jesus é essa. É simples. A quem enviar, depois disso, ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero passar para o próximo aqui para a gente não perder tempo. Ouvir ao Senhor é o primeiro requisito. Eu estava lembrando de coisa muito importante. Eu estava lembrando de Marcos capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 47. Jesus está entrando em Jericó. Jesus está entrando em Jericó e o cego Bartimeu está na entrada da cidade. E o versículo, se não me engano, 47 diz que o cego Bartimeu, ouvindo ele que Jesus estava entrando na cidade, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a tentar parar, como é que fala? Parar dele gritar, e ele gritava mais ainda. Mas eu acho interessante isso, que quando você começa a ouvir Jesus, a cegueira espiritual começa a cair. Presta atenção. Ele era cego, passou a ver, porque ouviu. O versículo diz, ouvindo ele, Jesus. Você quer, sabe, começar a cair as escamas espirituais, ter revelação de quem é Jesus, ter revelação do reino, ter revelação do evangelho, é voltar a ouvir Jesus. Ler a sua palavra, é uma dica. A palavra não tem como sair da nossa vida. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, vamos passar para o segundo aqui para a gente não perder tempo. O primeiro é ouvir Jesus. O segundo, está no texto, fácil, foi o que Isaías fez. Eu estou lendo toda hora esse versículo, irmãos, para você gravar ele na sua mente, no seu coração, amém? O versículo é o 8, o versículo diz: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías respondeu. Depois que você ouve Jesus, dificilmente você vai conseguir não respondê-lo. A gente não responde porque a gente não ouviu. Porque quando Jesus fala, meus irmãos, a terra treme. Quando você realmente ouve Jesus, você não vai voltar mais atrás. Quando você reconhece a voz do seu amado no meio da multidão, não dá mais para voltar atrás. Então agora ele ouviu e responde. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Voltando, fazendo um paralelo do que nós falamos no primeiro requisito, a Bíblia, nós estamos falando agora de respostas, amém? A Bíblia, sempre que usa a palavra ouvir, ela sempre traz a conotação de obedecer, de acatar, entende? Por isso que o texto de Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas não é apenas escutar, por isso que tem uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode estar escutando aqui a palavra e mesmo assim não ouvir. Porque a palavra que funciona é a palavra que pratica. A Bíblia que funciona para você é a Bíblia que você pratica. Se você não pratica, é mais um livro na sua estante. Por isso que Jesus, olha bem, Jesus disse isso em Mateus 7. O que ele disse do homem prudente? Vou mostrar para você quem é o prudente e quem é o insensato. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então o sentido de ouvir na Bíblia é sempre de acatar, sempre de obedecer. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então vem o vento, vem a tempestade, vem um problema, vem a mãe, vem o pai, vem a sogra, vem quem for, não vai cair. Brinquei, minha sogra é a mais linda desse lugar. Meu amigo, cozinha demais. Hoje nós acabamos com a comida dela, ela ficou surpresa nada, ela sabe que a gente ama, então. Fala aí, Everton. Glória a Jesus. Mas
a palavra sempre traz o sentido de ouvir para responder, para acatar, para obedecer. Então, sempre que você ver a palavra ouvir na Bíblia, o sentido é sempre acatar, sempre responder. Então, nós ouvimos a Jesus e agora nós respondemos a Jesus. O versículo é claro, depois que ele ouve, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É pronto, ele respondeu no mesmo tempo, bateu, levou, eu respondi, Jesus. Não negociei o que ele me disse. Não negociei a palavra, não negociei a promessa, eu não negocio o que eu recebi. Eu respondo ao que ele diz. Foi claro, foi claro. Foi para mim, foi para mim. Não vou negociar, eu vou responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, nós precisamos começar a responder à grande comissão. O céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Você está perguntando coisas que Deus já te respondeu. Jesus já é a resposta de tudo. Servir a Jesus é como você está diante de um quadro com perguntas e respostas. E você está olhando, todas as perguntas têm todas as respostas. E você está olhando para o quadro, olhando para Jesus, perguntando as perguntas e a resposta está lá. E ele está falando: meu, é possível, será que ele não está vendo? A Bíblia está aí, tem tudo aí. Então o céu está sempre respondendo a nossa resposta. Sempre que alguém responde na terra, o céu confirma. Sempre que alguém diz: eis-me aqui, o Senhor vem e nos capacita. Sempre que você fala: eis-me aqui, Senhor, pode fazer, pode tratar, o Senhor vem e trata, e molda, e te leva para um novo nível com Ele. Então nossa dificuldade para atender a grande comissão agora é responder ao céu. Para encerrar, meus irmãos, sobre tudo, a gente precisa, como igreja, não só dar resposta, mas começar a ser a resposta. Amém? A gente às vezes se perde muito em muitas discussões, em muitas situações. A gente vai para alguns lugares, para a rede social, tentando dar respostas a muitas coisas. Não vamos perder tempo com isso. A igreja precisa deixar de dar só resposta e começar a ser realmente a resposta a esse mundo. Jesus, prestem bem atenção, você leva o que você tem, mas Jesus, ele levava o que ele era. Jesus não dava só a resposta, ele fazia questão de ser a resposta. Todas as vezes que Jesus falava, ele estava falando de si mesmo. Toda vez que alguém perguntava, ele estava respondendo, tentando que a pessoa entenda que era dele que ele estava falando. Algum momento perguntaram para Jesus, a gente não crê, os escribas falando um monte de coisa. Jesus falou para eles: é o seguinte, se vocês realmente crescem em Moisés, vocês iam crer em mim, porque ele estava falando de mim. Jesus estava: eu sou a resposta da lei dos profetas, eu sou a resposta de Moisés. Outro tempo, João capítulo 4, Jesus está com a mulher samaritana, e ela pede água, ela fala: cara, se eu te der a água que eu te der, vai jorrar para a vida eterna e você jamais será salvo. Estava falando dele mesmo. A conversa segue, a teologia segue, e vem aquele negócio dos samaritanos e os judeus, e aí ele fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu sei, olha o que ela diz: eu sei que quando vir o Messias, tudo vai se restaurar. E Jesus responde: ei, você não entendeu ainda, eu sou o Messias. Então Jesus não dava a resposta, ele fazia questão de ser a resposta. É por isso que na Bíblia você encontra, no mínimo, 7 citações de Jesus dizendo: eu sou. Porque ele não tem a intenção de só te dar a resposta, ele quer ser a resposta. Por isso que quando alguém estava com fome, ele disse: eu sou o pão da vida. Quando alguém estava em trevas, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quando alguém estava perdido, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguém estava diante de um muro intransponível, ele disse: eu sou a porta. Ei, meu amigo, você precisa entender. Quando alguém estava perdido como ovelha perdida, ele disse: eu sou o bom pastor. Quando alguém estava em morte, ele disse em João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, rabacaia sore andaralabachá. Não só dar a resposta, está na hora de sermos a resposta a esse mundo. Preste bem atenção, meus amigos. Você é a resposta de Deus para algumas pessoas nessa cidade. Você é a resposta de Deus para algumas pessoas nessa cidade.
Jesus disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas do meu Pai. Existem pessoas perdidas que estão esperando o seu posicionamento, você dizer sim hoje. Existem parentes seus esperando o seu posicionamento, você dizer sim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está na hora da igreja não só dar a resposta, mas ser a resposta para esse mundo. Nós somos o corpo de Cristo e temos essa responsabilidade, não só darmos, mas sermos em nome de Jesus. Nós precisamos ser o pão para quem tem fome, água para quem tem sede, abrigo para quem está fugindo, ser vida para quem está em morte. Esse é o nosso chamado, sermos corpos de Cristo. Ouvir e obedecer, irmãos. Consegui ser rápido, mas eu quero orar com você. Eu tenho certeza que você entendeu o que eu falei. E o Senhor está renovando alguns dons, alguns ministérios. E presta bem atenção, quando a gente fala de atender o chamado do Senhor, não estou falando só de status. Não, a gente precisa começar a entender que o membro de Cristo precisa se movimentar. Membro é movimento. Efésios capítulo 4, 16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado pelo auxílio das juntas e ligamentos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento em amor. Sabe o que faz a igreja crescer? Os membros. Quando você vai na academia, quem é que está lá fazendo o seu bíceps crescer? Os membros. Que faz uma igreja crescer é uma igreja que vive, que trabalha, que pulsa. Uma igreja que entendeu que eu sou irmão com você, eu não vou te deixar. Você vai faltar no culto, eu vou atrás de você. Eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, não vou deixar você desanimar. Eu vou levantar a sua mão, eu vou te levar para o pastor, eu vou fazer o que for necessário, mas você não vai parar na caminhada. É a igreja que entendeu a grande comissão. Você não veio para cá a passeio. Sinto muito lhe informar. Por que às vezes as coisas vão parando? Você precisa entender que você tem algo a desenvolver nessa nação. Você tem um ministério a desenvolver nessa nação. Todas as vezes que alguém responde ao chamado, Deus faz tudo formoso. Aleluia. O que te impede de ouvir a grande comissão hoje? O que impede de você ouvir e responder? O versículo lá no 8, não sei se você prestou atenção, mas o versículo começa: depois disto, eu ouvi o Senhor. Você lembra do versículo? Viu como a gente já vai decorando? Depois disto. Ou seja, depois de tudo que ele viveu na presença do Senhor, um fogo, uma experiência, sabe, um poder de Deus, sabe, muitas coisas aconteceram. Mas depois disso, você ouve Jesus. Está na hora da gente entender que, às vezes, o que impede a gente de responder, ouvir e responder, é um passado mal resolvido. Andar com Deus é um passado bem resolvido, um presente reconhecido e um futuro garantido. Um passado bem resolvido. Talvez uma das coisas que mais nos atrapalha de viver o novo de Deus é as coisas que ficaram para trás. A questão não é olhar o passado, a questão é viver no passado. A questão não é voltar no passado, a questão é ficar remoendo, como se você fosse tirar alguma coisa de lá. Não vai mais tirar. Depois disto, depois da cura, da restauração, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está fazendo, você vai ouvir Jesus, sim. Então eu quero orar para que haja uma cura no teu coração nessa noite. Sabe, talvez situações te pararam na caminhada lá no Brasil, e você veio com essa situação para cá. O Senhor te diz: depois disto. Não me procure mais no meu passado, eu não estou mais lá. Jesus já perdoou, Jesus já curou, Jesus já mudou, Jesus já te transformou, Jesus já te trouxe para este lugar. Ele está escrevendo uma nova história para você, porque você insiste
em remoer coisas que te massacram, que te remoem. Pede perdão e caminha. Pede perdão e ouve a voz do teu amado nessa noite. Ouve somente Jesus. Ouve somente Jesus. Ouve somente a Ele. Não dê ouvidos a outras vozes. Ouve somente Jesus. Ele é suficiente. Ele começa uma nova história na sua vida. Ele começa um novo tempo na sua vida. Ele te trouxe para essa nação para curar algumas dores do teu passado. Eu não sei, eu estou falando para algumas pessoas aqui e eu não quero tocar na sua alma. Eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, orar por você e dizer que a cura do Senhor, ela começa na sua vida hoje, porque você vai entender o depois disto. Senhor, nós vamos colocar diante de Ti todas essas coisas. O passado pode ter sido bom, inclusive você está tentando reviver aquilo. Não dá mais. Existe um novo de Deus para você. Deus não muda, mas Ele se movimenta. Escute bem o que eu estou te dizendo. Deus não muda, mas Ele se movimenta ao longo dos anos. E essa geração está falando uma outra língua, uma outra maneira. E é hora da igreja se aperceber para aquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos perder nossos filhos. Nós não vamos perder nossas famílias. Nós não vamos perder para o diabo. Nossa casa, vamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nessa nação. Te amamos, Jesus, te coroamos, te amamos. Cada coração, Pai, que se chegou a este lugar, Jesus. Cada coração que se chegou a este lugar, cada irmão que veio ouvir essa palavra, uma palavra de despertamento, uma palavra para nós, Senhor. Não importa o grau de espiritualidade ainda, não importa o nível, a real é que desde o primeiro dia que viemos para Cristo, nós somos alistados nesse exército. Desde o primeiro dia que viemos para Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. E não importa o tamanho no corpo, não importa, pode ser o menor dos membros, tem uma função e tem uma importância. Então desperta meus irmãos aqui para sermos realmente membros do corpo de Cristo. Para entendermos que a tua fidelidade está neste lugar. Tu não vai nos desamparar. Não vai retroceder na sua palavra. Não vai voltar atrás no que tu prometeu. Aquilo que tu falou vai se cumprir. Porque tu não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra segue de pé.